Epílogo. Parte 3. Do interior do Palácio Real, nos aposentos do Rei Sagrado, Caspond olhou para fora. Sua coroação seria em poucos dias. Portanto, ele veio a este recinto vazio, incluindo a sala de descanso ao lado desta, para acalmar seus pensamentos. A primeira a reclamar e que não mediria palavras seria Remédios. Mas atualmente estava meditando em sua casa. Não seria correto dizer que estava meditando. Em vez disso, seria mais preciso dizer, recuperando suas forças. Isso porque Caspond pretendia que ela encontrasse quaisquer demi-humanos que ainda estivessem escondidos dentro do reino sacro e os extirpasse. Dito isso, ele ainda havia se mudado para o quarto do Rei Sagrado antes da coroação terminar. Esta foi uma ótima razão para os inimigos de Caspond atacarem-no. Ele insistira em fazê-lo, embora soubesse que as lutas pelo poder já haviam começado. O objetivo era estabelecer os fatos antes que os nobres anti-Caspond pudessem dizer qualquer coisa. Dado que Caspond não entendia bem a sociedade nobre, a habilidade de contar ao amigo do inimigo era bastante conveniente. Isso também fazia parte do plano. Eu tenho certeza que alguns nobres devem estar infelizes por eu ter assumido o trono sem fazer acordos com os demais nobres. Isso é particularmente verdadeiro para os sulistas, aqueles que ele não oprimiu. Nesse caso, o que os nortenhos com quem eu lutei pensariam se eu os escutasse? Eles certamente ficariam infelizes e se tornariam um grande fator de divisão. Dessa forma, o plano de dividir o país em dois estará completo. Os murmúrios autodirecionados de Caspond receberam uma resposta. Era uma voz suave que parecia infiltrar-se no coração. Pertencia à entidade que era o superior de Caspond. Caspond imediatamente se virou e se ajoelhou ao orador. Ele se curvou e depois levantou a cabeça. Eu lhe ofereço boas-vindas, Demiurgo-sama. Ele não estava usando a máscara e não havia mudado de aparência antes de aparecer. Em outras palavras, ele estava certo de que este lugar era seguro. Estou aqui para levar os itens de volta a Nazarick. Há algum problema? Nenhum. Tudo se foi como o senhor planejou, Demiurgo-sama. Caspond sorriu e Demiurgo replicou. Embora houvesse algumas coisas que estavam além das minhas expectativas, a primeira fase do plano foi concluída sem nenhum problema, graças às ações do Ain-sama. Aguardo com expectativa o seu bom desempenho no futuro. A cabeça de Caspond estava curvada, mas ele sabia que aquelas palavras não eram verdadeiras. Demiurgo não esperava nada dele. No entanto, se necessário pular nos trilhos, ele imediatamente pularia para corrigir o plano e mantê-lo nos trilhos. Ele deveria ter preparado vários planos para revelar a verdadeira identidade de Caspond. Suas instruções incluíam vários itens que o fizeram se perguntar o porquê ele tinha que fazer tais coisas. Aqueles devem ter sido planejados para se preparar para aquele momento. A primeira fase do plano era levar as colinas a Belium e os demi-humanos sob o domínio do reino feiticeiro. Antes disso, eles exterminariam as espécies problemáticas e então plantariam as sementes de um conflito entre o Reino Sacro do Norte e o Reino Sacro do Sul. Depois disso, Caspond ficaria encarregado da segunda fase, que consistia em colocar o Norte e o Sul em oposição e, depois, em conflito. A terceira e última fase seria ter o Reino Feiticeiro para assumir tudo. Eu tenho uma pergunta sobre o item necessário para isso, que seria o meu cadáver. O senhor vai mantê-lo aqui? Não há necessidade disso. Já foi levado para Nazarick. Quando for necessário para o plano, poderá ser trazido aqui. O corpo do verdadeiro Caspond estava envolto em um item conhecido como Sudário do Sono, e aparentemente fora levado para Nazarick. Este item mágico poderia impedir a decadência de um cadáver. Ele havia sido morto com magia de morte instantânea após a captura, e seu corpo havia sido preservado antes que o rigor mortis pudesse entrar em ação. Se alguém o tocasse, ainda poderia sentir traços de seu calor corporal. Com esse cadáver, alguém poderia simplesmente assumir que ele havia morrido de repente. Permita-me verificar uma coisa. Você entende o que deve fazer como Rei Sagrado? Sim. Para fazer disso um país digno do Ain-sama, devo torná-lo próspero. Exato. No entanto, você deve manter as pessoas infelizes. Afinal, a insatisfação é o melhor tempero para receber um novo rei. Sim. Respondeu o Dopel Caspond. Então ele perguntou a Demiurgo sobre um problema que não havia sido descrito em seu plano. A propósito, o que devemos fazer com aquela menina? Apenas isso foi necessário para Demiurgo perceber de quem o Dopel Caspond estava falando, e pela primeira vez seu sorriso veio do fundo de seu coração. Uma vez eu usei a palavra insondável para descrever o Ain-sama, de fato, esse é o caso. Ain-sama preparou uma excelente peã para mim. Sua existência cortou anos do meu plano. Dopel Caspond tinha a sensação de que os olhos de Demiurgo, ele não sabia exatamente onde ele estava olhando, de repente se moveram. Eles pareciam estar olhando para a parede. Está nessa direção. Sobre esse assunto, Caspond lembrou da direção do portão principal da capital.
Ele disse que queria cativar os humanos para o seu lado, mas pensar que poderia realmente fazer uma garota dessas em um país de religiosos tão fanáticos. Embora eu não tenha ideia do porquê ele disse que não teria problemas em matar a garota cujo havia emprestado a arma rúnica. Sem dúvida, deve ter sido para forçá-la ao estado mental apropriado. Demiurgo parecia estar de bom humor, e ele não parecia estar dizendo isso para ninguém em particular. Casponda apenas esperou em silêncio que Demiurgo voltasse sua atenção para si mesmo. A instrução para ajudar aquela garota foi realmente a resposta certa. Não, já que é o Ain-sama, ele certamente seria capaz de corrigir qualquer coisa que eu fizesse. Mesmo ele dizendo no passado que planejava introduzir falhas no plano para testar minha capacidade de adaptação, mas pensar que ele tinha planejado tão ardilosamente, Ain-sama é verdadeiramente aquele que uniu os seres supremos. Em todas as vezes, ele me mostra como sou inferior à sua estimada pessoa, Cucu, que mestre cruel ele é. Demiurgo parecia profundamente comovido quando acenava a cabeça e o interior da sala ficou em silêncio. Finalmente, Demiurgo ajustou o colarinho, como se para estancar a última gota de sua excitação, e depois apertou a gravata. Apoie qualquer coisa que Neia Baraja fizer, use tudo o que sua posição lhe oferece. Faça isso como forma de agradecimento ao Ain-sama. Isso deve acelerar ainda mais o conflito entre o Norte e o Sul. Em breve, repassarei os planos sobre o que fazer se alguém tentar interferir nessa garota. Até então, haja como discutimos. Sim, senhor, mas o que será dessa garota? O senhor pretende fazer dela a próxima rainha sagrada. Nesse caso, ele precisaria fazer os preparativos apropriados. Dito isso, Demiurgo disse que ele daria instruções exatas, então seria melhor fazer o que lhe foi dito. Isso não é uma má ideia, mas seria melhor dar-lhe outra missão. Por enquanto não há como dizer se o Ain-sama deseja ser considerado como um deus, mas caso pretenda, seria melhor fazer os preparativos para isso. O experimento de adoração ao Ain-sama como um deus certamente será útil nesse caso. Sim, senhor. E então, há algo mais que gostaria de aproveitar esta oportunidade para verificar. Sim. Diz respeito àquela mulher que não é mais necessária, Remédios Custódio. Embora o plano original fosse fazer com que ela executasse missões conforme fosse necessário, não seria melhor matá-la. Não, apenas mantenha-a viva e deixe que ela se torne um bode expiatório para a insatisfação dos nobres. Foi por isso que eu disse que ela era a única que não seria morta durante nosso primeiro encontro. Transfira-a para outro posto. Deixe o vice-capitão se tornar o capitão da Ordem Paladina e, em seguida, faça bom uso dele. Ele pode ser colocado em trabalhos de grande importância. Afirmativo. Lide com ela quando o conflito se tornar evidente. Depois do Dopel Caspond mostrar que entendeu, Demiurgo indicou que a conversa tinha acabado e desapareceu com teletransporte maior. O demônio escondido em sua sombra, e o Anzo que Caspond nunca poderia derrotar, não importava o que ele tentasse, ainda estavam à sua disposição. Dopel Caspond levantou-se e olhou para fora da janela novamente. Ele só podia ver o pátio, mas imaginou como se pudesse ver as pessoas festejando pela cidade. Depois disso, ele riu ironicamente. Desfrutem do sabor da felicidade por mais algum tempo, meu povo.